759 cidades mineiras já registraram casos de coronavírus. São 89% dos municípios. O estado tem quase 79 mil confirmações da Covid-19. 23.844 pessoas ainda estão em tratamento da doença. As mortes chegaram a 1.688 nesta terça. Foram 73 óbitos nas últimas 24 horas. O esperado pico da pandemia em Minas, marcado para o dia 15 de julho, pode não acontecer como se previa. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, o perfil do crescimento da doença em Minas indica que por aqui pode haver não um pico, mas um platô na curva da infecção. Isso significa que deve haver um aumento de casos durante esta semana, depois uma leve redução e a manutenção dos números por vários dias. Mas ainda, segundo Amaral, a definição sobre a chegada ao pico da doença em Minas, o chamado platô, só se confirmará quando a curva de novos casos diários apresentar estabilização numa linha reta. A lei que multa em R$100 quem estiver nas ruas de Belo Horizonte sem máscara já está valendo. A princípio, os fiscais da Prefeitura e a Guarda Municipal vão orientar o cidadão que não usar a proteção. Mas se alguém insistir em não seguir a norma, terá que apresentar os documentos para que a multa seja emitida. Pessoas em situação de rua que não estiverem utilizando a máscara não serão multadas e receberão o acessório das equipes de fiscalização. Na região metropolitana, Matheus Leme registrou aumento de quase 460% nos casos confirmados do novo coronavírus em relação ao mês passado. São 66 infectados e uma morte provocada pela doença. O município que não tem unidades de terapia intensiva é referência no atendimento para cidades vizinhas. Matheus Leme mantém o comércio aberto com algumas restrições, como o acesso limitado de clientes, uso de máscara e de álcool gel. Em Tiradentes, no Campo das Vertentes, o comércio e serviços foram liberados. A histórica cidade turística estava com pousadas, hotéis e restaurantes fechados há quase 150 dias. No início do mês, até a entrada dos visitantes havia sido proibida. Os estabelecimentos voltam a funcionar seguindo regras sanitárias de controle da pandemia. Tiradentes tem 7 casos e uma morte por Covid-19. O prefeito de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Odelme Leão, entrou com um embargo declaratório contra a decisão do Tribunal de Justiça de Minas, que obriga todas as cidades do estado a seguir o programa Minas Consciente ou restringir a abertura do comércio a apenas os serviços essenciais. Leão alega que a cidade tem apresentado melhorias com relação ao combate à pandemia e não tem o mesmo perfil de contaminação dos outros municípios da macro-região do Triângulo Norte, que está incluída na onda verde, a mais restritiva do programa do governo. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Uberlândia já preparava um decreto que permitiria o funcionamento de alguns setores do comércio nesta semana. A cidade é a segunda com mais casos confirmados no estado. São 9.301 infectados e 145 mortes. Na Assembleia, representantes de sindicatos de servidores participaram hoje do seminário da reforma da Previdência. Também houve manifestações pela manhã na porta do parlamento. Durante todo o dia foram muitas críticas aos projetos de lei enviados ao Legislativo pelo governador Romeu Zema. Para os participantes do encontro, esse momento de pandemia não é propício para esse tipo de discussão. Eles pontuaram ainda que a proposta deveria ter sido construída com a participação dos servidores. O seminário está sendo transmitido ao vivo pelo nosso portal e também pela TV Assembleia. Se cuide e até amanhã!